da Chácara Rica Floresta, meu nome é Hugo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que tá o plantio de vocês? Bom, finalzinho de tarde aqui na roça. Ó, tô com um microfone novo aqui para ver se melhora o áudio aí, né? Muita gente pediu. Bom, eu queria falar, acho que de um dos assuntos assim que é mais importante, um dos mais importantes, né, dentro do plantio orgânico e agroflorestal, né, que é a cobertura de solo. Principalmente pessoal da agricultura sintrópica que já tem alguma consciência disso, né, que o solo tem que estar sempre coberto. Muitos dependem muito do eucalipto, né, para cobrir. Então o eucalipto ele cresce bem, a gente poda, ele volta. E muitos também dependem muito da banana, certo? Mas em um curso que eu fiz no Henrique, na Fazenda Ouro Fino, me levou a ter outros pensamentos, né? Não só banana e eucalipto, mas me levou a pensar que a gente tem que ter... Não a gente tem que ter, mas o ideal seria a gente ter poda e produção de material para cobrir em todos os estratos. Então vamos supor, se meu extrato baixo é café, minha produção vai ser com café, eu tenho que ter um outro extrato baixo para produzir material também. Porque aí eu posso estar sempre fazendo poda radical nessa planta, né, umas podas mais drásticas, abrindo só para o café ali, para não ficar muito cheio aquele extrato. E isso faz com que o sistema rebrote e eu ainda tenho muito mais material. Então, me fez começar a pensar no sistema de uma outra forma, né? Então, se eu tenho as emergentes, eu tenho um mogno para produção de madeira, eu tenho eucalipto para produção de material. Uma leucena. Lógico que chega uma hora que a gente termina tendo que tirar o eucalipto e fica só o mogno, né? E ele também vai gerar um pouco de material. Mas então se eu tenho um abacate, extrato médio-alto, né? Vai estar ali abaixo do mogno. E o abacate meu é para produção, então eu vou manter ele sempre baixinho. Vou fazer as podas visando frutificação e não produção de material. É bom que eu tenha outras espécies médio-alto para produção de biomassa, que pode ser a banana durante algum tempo, pode ser uma manga, eu posso plantar uma manga de semente, não para colher manga, mas só para podar e gerar material. Pode ser para a gente aqui no Cerrado, né, que é bem comum, a pata de vaca, que é uma espécie que vai ocupar mais ou menos esse extrato e aceita a poda muito bem. Quando a gente poda, ela volta rápido, bem rústica. E assim para todas as lógicas. Então se eu tenho um citros, se eu tenho um limão, ele não vai me gerar cobertura, né? Mas eu posso ter um urucum no começo, um coloral, para poder gerar cobertura também naquele extrato. Então eu vou ter geração, vou ter poda lá no eucalipto, vou ter poda lá na manga, vou ter poda no urucum. Então eu venho podando diversos extratos e tendo muito material, para eu não precisar ficar trazendo material de fora. Isso diminui até a minha dependência da entrelinha estar produzindo, né? Porque muitas vezes a gente deixa o capim e produz muito da entrelinha. Então a cobertura de solo, ela além de reter a umidade, então é muito importante, principalmente em locais que tem época seca, por esse fator, né? Além de reter a umidade, ela permite que a vida no solo se multiplique, exatamente por reter a umidade, e aquela vida tem condições de se multiplicar e já começa a se alimentar dessa própria cobertura de solo, com isso produzindo o nosso adubo, né? O humus, por exemplo, no caso das minhocas, mas também tem os fungos que vão colonizar essas madeiras que estão ali no solo, e esses fungos vão servir de alimento
para outros animais do solo ali, a microfauna. E ao se alimentar desse fungo, o nutriente que o fungo tirou da madeira vai ser disponibilizado para as plantas. Então, assim, isso são só algumas vantagens, né, da cobertura de solo. Além disso, tem uma que é mais clara, é mais fácil de entender, deixa de vir o capim. Então a gente vem aqui, a gente não fica capinando o tempo inteiro. De vez em quando uma planta consegue passar dela, aí a gente vai lá e arranca essa planta, só. A gente não está o tempo inteiro, meu Deus, tenho que capinar de semana em semana, como normalmente se faz quando não se cobre o solo. Então, pessoal, cada planta vai ter uma exigência de luz. Mas algumas plantas a gente consegue trabalhar com elas em outros estratos, certo? Então a gente, por exemplo, tem a leucena, que é uma grande produtora de biomassa, essa espécie aqui. E ela é uma árvore enorme, normalmente estaria no estrato emergente. Porém, se a gente podar ela aqui, nessa altura, com 2 metros, 1,5 metro, ela vai continuar produzindo biomassa para a gente aqui. Então, às vezes a gente tem um estrato emergente bem ocupado, como os eucaliptos estão ocupando aqui. Mas nosso estrato alto, ele ainda não está bem ocupado. Por quê? Porque a manga, aqui nesse caso a manga é uma manga para produzir, ela é enxertada, está até dando flor já. Ela ainda não cresceu. Então ela está baixinha, ela está na altura do que deveria estar o estrato médio, né? Então a gente poderia trabalhar com aquela leucena ali um pouco mais alto e considerar ela o nosso estrato alto de poda, né? Pelo menos provisoriamente. Então o que eu quero que vocês entendam, ó, aqui está a pata de vaca. Essa aqui é a pata de vaca aqui. No futuro vai ser nossa produção de biomassa aí no estrato alto. Além do abacate aqui, né? Porque como eu falei, aqui a produção vai ser de manga e não de abacate. Mas é um bom produtor de biomassa. Então é interessante a gente pegar um caderninho, uma folha e anotar as espécies que a gente tem e analisar isso. Então como emergente aqui eu tenho ipê, o eucalipto, aí a leucena eu posso trabalhar lá ou não posso, aí vai depender de mim, sucupira, aí quais eu quero tirar a madeira e quais eu vou colocar no chão, quais eu vou usar para cobrir. Aí eu pego o meu extrato alto, então eu tenho manga, abacate, que mais extrato alto? Maracujá. Aí eu vejo, e aí, quais, minha banana, dependendo da banana, ela é médio alto, tal. Aí eu vejo quais que eu vou tirar, colher o fruto, não vai vai cobrir o solo, e quais que vão cobrir o solo. Certo? E esse planejamento eu faço ele durante toda a sucessão. Então eu tenho meu extrato baixo, meu extrato médio, meu extrato alto, meu extrato emergente do início, que no caso aqui, por exemplo, seria, aqui a gente já passou, né, da fase inicial de hortaliça, de roça. Aqui seria, por exemplo, o eucalipto, que ele transita desde o começo até mais adiante. O maracujá, que já é um extrato alto do começo mesmo. Então ele antes da manga ele vai estar ali produzindo, né? O meu extrato médio, que era o inhame, que acabou de ser colhido, né? E agora está abrindo espaço para o limão está quase num tamanho de produção. Então a gente vai fazendo a análise em cada estágio da sucessão, para em todos os estágios a gente ter uma boa quantidade de cobertura de solo.
Não é que necessariamente a gente tem que ter espécies produtoras em todos os estratos, mas a gente tem que ter mais espécies produtoras de biomassa, mais espécies que geram cobertura para eu cobrir o solo, do que espécies que que a gente tira fruto, que a gente não vai usar para cobrir, né? Então, pessoal, por hoje aí, por esse vídeo era isso que eu queria passar para vocês. É muito importante você ter grande quantidade de poda, o plantio está bem adensado, para você dinamizar o plantio e para cobrir o solo. Então, se você garantir esses dois, informação de rebrota e quantidade de material no solo, já é meio caminho andado, né? Isso aí já vai deixar teu solo muito melhor e suas plantas vão continuar crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Então você já está quase lá para o sucesso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e até o próximo vídeo.